Ok, voltamos. Eu vou pedir que vocês abram aí agora o livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos conhecer um pedacinho dessa história de Raabe, que vai do versículo 1 até o versículo 8. Vai estar escrito assim: Josué, filho de Num, enviou de Sétim, secretamente, 2 homens como espiãos, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e hospedaram-se ali. E anunciou-se ao rei de Jericó: Eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Fazei sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os escondera. Disse então: De fato, esses homens vieram a mim e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade, à noite, esses homens saíram e não sei para onde foram. Persegui-os rapidamente e os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao terraço e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os homens saíram em perseguição deles pelo caminho dos vales do Jordão. E fechou-se a porta após a saída dos que os perseguiam. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço. E por aí segue. Mas a gente vai ver mais uma mulher aí, astuciosa. E nós vamos ver que os filhos de Deus tinham que ser mais sagazes que as serpentes. Não é à toa que Jesus falou, né? Que precisava ser mansos como as pombas, mas espertos como as serpentes. Então aí a gente tem a história de Josué. Eles fizeram toda a travessia do deserto, esses 40 anos, com Moisés. E o próprio Moisés foi preparando Josué para ser esse que faria a entrada do povo hebreu na terra prometida de Canaã. Para liderar esse povo. Exatamente. Moisés não vai entrar na terra e nem as pessoas que saíram lá do Egito. O único que entra, na verdade, na terra prometida vai ser Josué e a Caleb. Nova geração. E a nova geração. Exatamente, e essa nova geração. E Josué, como um bom estrategista, antes de entrar na terra de Canaã, ele manda que 2 espiões, 2 homens, vão até a terra de Canaã para verificar como é a terra. Os seus limites, quem mora ali, como que eles se organizam. Para quê? Para que se organizasse o povo de Israel, o povo hebreu, para poder fazer a entrada nessa terra. Então, às vezes a gente pensa assim, que a terra estava lá esperando esse povo. E que não tinha nada para fazer. Na verdade, era habitada por esse povo. Sim. E eles teriam que tomar essa cidade do povo, a luta para conquistar. Então, na verdade, era uma conquista, uma tomada dessa terra. E aí que entra esse trecho que você leu. Josué, então, manda que esses 2 homens, esses 2 espiões, possam ir até a terra de Canaã e verificar como que estava a situação desse lugar. E o rei de Jericó, que era um desses reinos que pertencia a essa grande terra de Canaã, acaba ficando sabendo de tudo isso. E a vida desses 2 espiões hebreus é salva pela atitude de Raabe. Raabe, essa mulher, é uma prostituta. Ela esconde esses 2 espiões na casa dela, preservando então a vida deles. Então aí mais uma vez Deus se utiliza dessa mulher, de uma vida até desregrada, né, uma prostituta, mas ela se põe aí
a servir a Deus. Então, Deus se utiliza dela para fazer esse feito. Interessante é que ela deve ter sentido alguma coisa no coração, o coração dela deve ter se aquecido e ela teve uma sensibilidade, porque só pessoas que se abrem a esse ouvir é que atendem a esse chamado, né? Ela foi um instrumento, na verdade, né, Maíra? Exatamente, ela foi um instrumento de Deus. E é tão interessante que essa Raabe, ela teve uma importância tão grande nesse fato de ter contribuído para que a vida desses espiões fosse preservada. E com isso, dar ao povo de Israel a oportunidade de criar estratégias para tomar essa terra, que se a gente abre lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 5, diz lá: Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Jobede de Rute. Jobede gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. E se seguirmos aí a genealogia, essa genealogia está falando de quem? De Raabe. De Jesus. De Jesus. Então, que Raabe vai ser importante na genealogia de Jesus. Então, olha, na genealogia de Jesus aparece o nome de Raabe. Foi mantido, coisa que já não se colocava o nome de mulheres. Aqui nessa genealogia vai aparecer 5 mulheres. E dentre esses 5 nomes de mulheres, um deles é Raabe. Exatamente. Uma coisa muito importante que o texto fala também, fala que ela é uma prostituta. Mas você veja bem, depois então você leu até que fala que ela escondeu os dois, né? Isso. Tá. E antes que eles fossem dormir, ela chega para eles e fala assim, olha, eu sei que Javé deu para vocês essa terra e que um grande medo caiu sobre nós. E aí ela faz um pedido para eles, olha, nós sabemos que Javé secou as águas do mar, então ela sabe toda a história desse povo. Aí ela fala assim, quando nós subimos, nosso coração ficou desanimado e ninguém mais se animou por causa de vocês, porque Javé, seu Deus, é Deus, tanto lá em cima no céu como cá embaixo na terra. E agora jurem-me por Javé. Ela pede para eles fazerem um juramento pelo Deus deles. Que quando vocês vierem aqui, né, para tomar essa terra, que vocês cuidem da casa do meu pai. Ela é prostituta. Ela mora com o pai, com a mãe, com os irmãos. Todo mundo mora na casa. Entendeu? Então ela fala assim, porque vocês deixaram ver meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, assim como tudo que pertence a eles, ainda preservarão da morte as nossas vidas. Aí os homens falam, olha, que a nossa vida seja entregue no lugar da sua vida se você denunciar a nossa missão. E quando Javé nos der essa terra, vamos usar de misericórdia e lealdade para com você. Aí ela faz o quê? Ela faz os 2 homens descerem da janela por uma corda, pois a casa ficava na muralha. Então a casa dela era encostada à muralha, que se cercava toda a cidade e estado. Então ela fez descer pela muralha, né? E fala, vão para a montanha, porque os perseguidores foram pelo Rio Jordão. Desceram pela montanha e fiquem 3 dias escondidos, depois sigam o caminho. Aí eles falam para ela, olha, nós vamos ficar livres desse compromisso se você nos entregar. Aí eles dão uma fita vermelha para ela amarrar na porta da casa dela. A gente vai lembrar aqui que quando o povo de Deus também foi libertado do Egito, na noite que morreu os primogênitos, passaram sangue vermelho na porta da casa. Agora a história se repete, dão uma fita vermelha. Então quando eles entrarem e verem aquela fita, aquela casa vai ser preservada. Vai ser preservada lá. Ela fez isso e depois... Aí, lógico que ela é preservada e ela vai morar depois com eles também. Vai fazer parte do povo de Deus. E olha que o nome dela foi tão preservado que entrou na genealogia de Jesus também. Vai estar tanto em Mateus como também na Carta aos Hebreus e a Carta aos na Carta aos Hebreus é até interessante o texto, porque Hebreus 11, versículo 30... Deixa eu achar aqui. Aos Hebreus... capítulo 11, 31. E carta a Tiago, capítulo 2, 25. Hebreus 11, 31. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu com os indóceis,
porque recebera pacificamente os espiões. Então, você vê que aqui nesse texto do capítulo 11 de Hebreus, vai falar da fé que os personagens bíblicos tiveram. E é muito importante a gente lembrar assim também. Deus, ele é Deus de todo mundo. Quem acreditar nele vai, né? Vai. E outra coisa importante também, o povo de Deus, a gente lê o texto corrido, parece que entraram matando todo mundo, tomaram conta da terra. E não foi bem assim. Eles foram pegando a ajuda de pessoas. Pacificamente, Pacificamente. Pessoas que, como eles eram escravizados, eu falei, será que ela era prostituta ou era prostituída? Tem diferença, porque a mulher é usada e abusada. Então, ela ajudou esse povo a entrar na terra. Assim, dá para você entender a história que pessoas também, na situação deles, se eles foram libertados do Egito, dessas terras também, onde eles vão entrando em Canaã agora, pessoas vão se juntando a eles, formando comunidade e ajudando a tomar as terras. Então, eles não entraram armados, eles andaram pelo deserto 40 anos, não tinha nada, né? Você falou um detalhe que me lembra hoje, não sei hoje em dia, mas quando eu era criança, eu ouvia falar muito das simpatias para proteger as crianças. Sim. Muitos amarravam a fitinha vermelha no braço, aquele Isso. negócio todo, né? Vem daí Veio essas dessa coisas. ideia Vem. de que o sinal vermelho, uma fita vermelha, era sinal de libertação. De proteção. De proteção, libertação, de... Proteção. Que coisa mais interessante. Raabe já tinha essa percepção. Gente, eu fico pensando, essas notícias correrem tão rápido, numa época que tudo era feito em cima do lombo de um cavalo. Hoje em dia, a gente com o WhatsApp, eu não sei se a gente ia conseguir movimentar toda, para articular essa proteção toda que se fez necessário para que isso tudo desse seguimento aos propósitos que já estavam desenhados na história, né? Você percebe que vai se criando uma rede, Sim, né, do bem, em que vai se juntando outras pessoas, não importa de que povos elas eram. Raabe é uma mulher pagã, vamos colocar assim. Não pertence ao povo hebreu. Mas depois ela entra no povo. Entra no povo. Mas percebe que apesar de não ser hebreia, ela conhecia a história da salvação. Porque ela conhecia... hebreu significa uma classe social, não é raça. Isso, não é raça. Os lascados, lascada da vida. Ela era uma lascada. Então, ela defendeu aqueles lá. E depois, lógico, foi morar com eles também. Né? Então, é bom para a gente saber que o povo de Deus se formou, não de uma raça, mas de pessoas de classe além da pobreza, lá para baixo, que nem gente não era mais. Quando se uniram, todos conseguiram a libertação. E me faz lembrar a história dela, nesse contexto aí pagão, fora desse povo, né, escolhido por Deus, a história daquela cananeia, sim, né, com Jesus, que também, apesar de não pertencer àquele povo, trazia no coração a fé nesse Deus que pode libertar. Então, mais uma vez, são essas mulheres aí que mostram que Deus tem um projeto e várias pessoas vão entrando dentro dele e vão construindo realmente essa história. E a história de Raabe é a história desse povo, igual a Melinha colocou, desprezado, oprimido, mas quando vê a oportunidade de contribuir para a ação libertadora de Deus, age. Toma partido e faz alguma coisa. Principalmente preservação da vida, né? Sempre, mais uma vez. E Deus devolve isso, porque a vida dela, da família dela é preservada. Então, mesmo que você corra risco por causa de Deus, Deus não deixa isso ficar sem paga. Exatamente, sem esse mérito. Ele vai sempre retribuir isso. É claro que acontecem, como a gente sabe, a sementeira de cristãos que foram tragicamente sacrificados na formação desse povo de Deus e na igreja primitiva, são fatos inerentes a essa conduta de quem se entrega. Quando você se entrega, você pode ter um êxito, digamos assim, do ponto de vista humano, você pode ter uma derrota do ponto de vista humano, mas aqueles que morreram em nome também do testemunho desse nome de salvação, obtiveram êxito no céu. Com certeza. Chegaram com todo esse brilho e
estirpe e esse título de pessoas que realmente provaram ter a coragem de levar em frente. Por essa isso história. o nome dela é mantido lá na genealogia de Jesus, né? Nessa lista da vida que nos trouxe a verdadeira vida, que é o Cristo, se mantém viva a memória de Raabe, que teve aí o perigo de perder a vida para dar vida ao povo de Deus, depois se junta e vai fazer parte dessa história. É para provar que o Senhor olha sempre o coração. Exatamente. Né? Em primeiro lugar, o coração de cada um. Né? Com certeza aquece, chama e propõe a muitos corações que se abram para projetos de pró-vida. Alguns dizem sim, muitos dizem sim, alguns dizem não. Né? Então, aí vai depender da resposta de cada um. Aí né? faz parte das nossas opções. Então, mas eu quero aqui, então, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre a vida de Raabe? É isso mesmo. Raabe, então, fica como mais um nome de mulher que merece o nosso respeito, nossa admiração, porque ela vai fazer parte dessa grande genealogia que vem sendo desenhada de quantos anos para que o Senhor Salvador pudesse estar aqui entre nós. Agradeço a presença de todos vocês, a participação, a audiência, a fidelidade, principalmente aqueles que estão curiosos em saber quem são essas mulheres que fizeram parte dessa história belíssima. Não só proponho para que vocês leiam, eu já andei falando desses livros, de todo esse material, como aqui já apontar os 3 que eu já andei falando, são livrinhos de pequeno porte, quer dizer, dá para ler com tranquilidade, sem preocupação, não vai sobrecarregar o tempo de ninguém, e que vocês podem ter acesso, são livros assim muito baratinhos, são livros assim, que favorecem bastante, são livros que trazem curiosidades que dá para a gente ir enriquecendo o conhecimento da gente. Então, procurem, a nossa diocese pode orientar cada um de vocês na busca pelo conhecimento de cada um desses livros, e se vocês quiserem adquirir. CEBI, né? O site do CEBI também, o site também do CEBI, né? Do próprio CEBI. Que é onde vai ter acesso a esses... O Centro de Estudos Bíblicos, onde vocês podem adquirir esses livros por preço muito módico, bem em conta mesmo. E o site dele, você pode entrar, cebi@cebi.org.br. Ótimo. Você tem o valor, mais ou menos, a média de quanto, Amélia? É em torno de R$7. R$7, gente, por um material desse, maravilhoso, bem editado, uma capa bem diagramada, né, bem projetada, bem desenhada. Eu acho assim que é enriquecer a biblioteca da gente, né? Esse que você está mostrando, esse Bíblia das mulheres aqui, isso. Ele tem os textos da Bíblia das mulheres em forma de teatro. Com os desenhinhos também, né? Tem mapa também onde se localiza, então é muito bom, né? Para quem trabalha mesmo na catequese com a juventude, que gosta de teatro, ele ajuda bastante. E para a gente também, que a gente aprende esse que você está mostrando agora é do Apocalipse 12. Isso. Né? São historinhas maravilhosas. Isso aí até no ônibus, a gente sentado, enquanto aguarda chegar, dá para a gente folheando. E tem outros materiais também sobre mulheres, sobre a Bíblia, que a gente pode estar ajudando também. Muito bem. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima semana, com a continuação dessa nossa história maravilhosa e mais algumas mulheres para que todos vocês possam ter na sua relação. Fiquem com Deus, agradeço nossas mestras, obrigada, professora Amélia, obrigada, professora Maíla, mais uma vez, e até lá, fiquem com Deus. Amém. Amém.